Ora, já que terminamos agora a fase da amassadura, vamos passar para a segunda fase das etapas da panificação. A primeira levedação. Dentro da primeira levedação vamos ter também várias etapas. E dentro dessas etapas vamos começar pela primeira. A primeira é a levedação em massa. O que é isso? Pegamos num bolo inteiro, colocamos dentro da caixinha, né? Fazemos o condicionamento, vamos deixá-la fermentar. E nessa fase de fermentação, a fermentação pode ir de 0 a 3 horas a temperatura ambiente. Se colocarmos numa temperatura fria, tipo 6 a 4 graus, pode ir até 12, 24, etc. Esta fase é importante porque esta fase vamos desenvolver a textura da massa, o sabor e o odor. O odor é o principal. Portanto, tanto esta fase, vocês vão ver com a massa, mesmo que seja uma massa que tenha 70% de água, que parece muito mal no momento de acondicionamento, no final da amassadura, ela vai estar mais compacta e mais fácil de trabalhar, mais dura. Porquê? Ao longo deste tempo, a levedura vai comer o amido e os açúcares, vai produzir gases. Ao produzir gases, o glúten retém, ao reter, ele estica, porque cria aqueles ovelozinhos, e faz com que toda a massa fique mais esticada. Tipo um elástico esticado, fica mais duro, mais tenso. E acontece a mesma coisa com a massa. Como é que a gente sabe que ela está pronta? Simples. Geralmente a regra é esta. Sempre que a massa duplica de volume, ela está pronta para trabalhar. Porque ela, quando duplica de volume, a partir disso só cresce. Porque já tem gás a mais e o glúten começa a rasgar e começa a ir embora. Ok? E também nessa fase já produz ácidos a mais e o glúten começa a degradar. Portanto, a gente tem que ter ali um cuidado em controlar a quantidade de gás que ela vai produzir. Portanto, duplicou, está pronta. Passar para a próxima etapa. Ora, passando então para a segunda etapa da primeira fermentação. Ora, a gente pensa que a primeira fermentação acaba ali, mas não acaba. Assim que ela já levedou, vamos imaginar uma hora e meia, ela está no seu ponto máximo de extensão, portanto, vamos pegar nela. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente ainda considera dentro desta fase? Vamos pesar e vamos dividir. Ora, pesar, dividir e bolear. Está bem? Estas são três fases que vai ser uma de seguir à outra. Porquê? Porque elas estão todas ligadas umas entre as outras. A gente vai pesar para fazer os patões na dimensão que a gente quer. A gente vai dividir e pesar, que é para fazer os patões que a gente quer. Lá está. Como é que a gente pode fazer isto? Manualmente ou semi-automática, como por exemplo uma divisora ou divisora boleadora, já faz o trabalho de dois, mas aí só dá para certos tipos de massa, tipo mola bastarda. Se for outro tipo de massa já não dá, mole, por exemplo, não dá porque ela cola toda e não dá para embolar. Temos, quando já está dividido, temos modeladoras mecânicas. Dá para fazer baguete, dá para fazer cacete, dá para fazer bolas maiores. Há muitos tipos e variedades. Porém, lá está, só dá para massas duras ou massas bastardas. Massas mole já não, é sempre um trabalho mais manual. E por fim temos o bolear. O que é o bolear? Ou seja, vocês cortaram uma massa, danificaram a rede de glúten, vamos ter que voltar a ligar tudo. É a mesma ideia que o acondicionamento, ou seja, boleia. Então aqui temos o bolear de todas as massas. E vou ficar por aqui, porque a próxima fase já é outro vídeo e tem uma explicação um bocadinho maior. Mas ainda estamos dentro da primeira levedação. Como a última fase da segunda etapa, ou seja, da primeira levedação, a gente tem então o repouso. O que é o repouso? Ora, o repouso é uma fase em que a gente vai deixar a massa quieta, tranquila, coberta, para não secar, já boleada, entre 0 minutos e 45. Há massas muito específicas, às vezes até pode ir a 1 hora, mas a gente, isso já é um excesso. Isso é a exceção. Máximo é 45 minutos.
O que é que isto implica? Implica que isto é uma fase que ainda há uma fermentação. Ainda vamos utilizar parte da gasificação anterior, portanto ainda está dentro da fase da primeira fermentação. É que isto é importante. Vocês estiveram a cortar uma massa, tiveram a olear uma massa, esticaram o glúten todo, tiveram a fechá-la, tiveram a esticar tudo, está sob tensão. Se vocês forem moldar o que é que seja, ela não vai apanhar a forma correta. Portanto, vocês vão ter que deixar um tempo para ela relaxar. É como, por exemplo, peguem no elástico. Se pegarem o elástico e largarem, volta para a posição original. Depois puxarem o elástico, o prenderem naquela posição durante 1, 2, 3 horas, vai ficar com aquele formato. Pronto, é a mesma ideia. Portanto, esse é o objetivo do repouso. É deixar o glúten e a massa em si relaxar para conseguir moldar posteriormente da maneira correta sem haver deformação. Ok? Portanto, repouso é importante. Agora, você pergunta, mas então quanto tempo é que eu deixo para a minha massa? É simples. Quanto mais água tiver, geralmente menos tempo de repouso tem. A massa que tem tanta água que nem precisa de repouso porque ela já está relaxada em si, porque a estrutura dela não compensa. Agora, massas muito duras, como por exemplo para papos secos, espaguete, etc., a gente precisa de um tempinho. Esse tempinho vai 15 minutos no mínimo, às vezes até 40, 45, depende do tempo de massa. Portanto, quanto menos água, mais tensão, quanto mais água, mais relaxamento. E é isso que a gente vai trabalhando. É que vocês sabem que ela está pronta. Se colocarem o vosso dedo e ela mexer só 1 milímetro, está pronta. Se vocês carregaram o dedo e ela não mexeu, já passou. Se vocês carregam e ela volta para a posição original, deixem quieta.